Fala, turma! Estou de volta com vocês, professor JP, mais uma aula de Química Analítica 2. Agora, fazendo a correção da aula prática. Trabalhando aqui a parte dos resultados e discussões, para que você depois elabore o seu relatório de uma maneira mais tranquila, com esses dados aqui. Disponibilizarei depois esta aula para que vocês acompanhem junto à aula 1 e à aula 2, que é consequências, né? Da primeira aula. Queridos, lembrando para vocês, essa aula 2, ela trata de calcular o teor de ácido ascórbico em comprimidos de vitamina C. Lembrando que a vitamina C, ela é um ácido ascórbico, tá? Porque tem presença de hidroxilas na molécula desse composto, né, de ácido ascórbico. Então, você fala vitamina C, mas, na verdade, é um ácido ascórbico que tem um certo teor nestes comprimidos ou em cápsulas. Tudo bem? Então, por meio do método iodimétrico, também pode dizer, nós vamos utilizar o iodo como uma solução padrão, titulante, para determinar essa acidez em porcentagem do AA, que é o ácido ascórbico, conhecido até como AS. O ácido ascórbico. O que é que acontece? Vamos relembrar como que caminhamos na primeira aula da prática. Então, a partir desse mapa mental que foi feito aqui pelo o professor JP, né, na figura aqui minha, que eu sempre costumo e falo para vocês, pessoal, na parte de resultados, na parte das discussões desses resultados, é muito importante você ter esses esquemas desenhados no seu relatório para facilitar como que ocorreu cada etapa do processo. Então, o objetivo da aula de hoje é determinar quantos por cento de ácido ascórbico se encontra no comprimido ou num comprimido de vitamina C. A vitamina C é um ácido ascórbico numa certa concentração expressa em massa por massa. Né? Massa do soluto numa massa total de uma solução. Primeiro, pegou-se o comprimido, aqui, ou uma cápsula, pesou, usando uma balança. A balança registrou o que para você, queridos? 0,8 gramas. Então, qual foi a massa deste comprimido ou desta cápsula? 0,8 gramas. Em seguida, passou essa massa para um becker contendo 50 ml de água para acontecer a dissolução desse comprimido. Ou a dissolução do produto, né, da cápsula. Que pode ser comprimido sólido, eu posso ter uma cápsula já em uma solução pronta lá dentro da cápsula. Tá? E aí, o que é que acontece? Colocou água, por quê? Vai fazendo a dissolução. E sempre a gente prepara a solução para um balão volumétrico de 100 ml e estoca. Porque ali eu passei depois 50 ml dessa água com o comprimido já dissolvido para um balão volumétrico com capacidade de 100 ml. Esse balão de capacidade de 100 ml já contém 50 ml de água mais o comprimido que foi dissolvido numa etapa anterior e acrescentamos com água ou completamos com água destilada até respeitando a medida do balão volumétrico. O traço de aferição que é de 100 ml, correto? Tudo bem? Então, essa foi a etapa. Pesou, passou para um becker, diluiu com um pouco de água, depois passou para o balão volumétrico, completou até a marca de 100 ml, respeitando o traço de aferição, e ali você tem o balão volumétrico, solução amostra, que dali, então, começa a tirar-se as alíquotas. Do balão volumétrico, pipetou, até vi o desenho da pipeta volumétrica aqui, pipetou quantos ml? 10 ml. E passou para quem? Para um Erlenmeyer. Passou para um Erlenmeyer.
Tá, e esse Alemanha recebeu 10 ml, que vai ser titulado. É o analito. O que vai ser titulado, nós podemos dizer que é o analito, que vai receber o titulante, que é uma solução padrão que está dentro da bureta. Querido, aí daqui, ó, nós passamos para o nosso conjunto de titulação. Uma titulação volumétrica de oxi-redução. Tudo bem? Usando o método iodimétrico ou iodométrico. Olha o que acontece. O JP desenhou didaticamente para facilitar o que nós temos aqui. Eu tenho a bureta. Dentro da bureta, que ela tem capacidade de 50 ml, coloquei aqui, que é a capacidade, a graduação da bureta. O iodo, na concentração de 0,05 mol por litro, é a concentração do iodo. O iodo tem uma coloração bem escura, roxo bem escuro, tá? No Erlenmeyer, nós temos 10 ml da amostra aqui. Tiramos lá 10 ml do balão volumétrico, passamos para o Erlenmeyer e vai ser titulado. Chegando aqui, antes de ser titulado, acrescentou 5 ml de uma solução de amido, que o amido, no caso, está sendo o nosso indicador. Então, vai formar um complexo do amido junto ao amido, nós vamos ter um complexo que vai ser formado ao iodo, certo? Então, amido é uma solução que está sendo colocada para função de indicador. Ao receber o titulado, que vai ser o iodo, eles vão ter uma complexação de formação de estruturas que vão apresentar uma coloração mais azul no final, não tão escura, porque vai mudar para uma coloração mais azulada, menos intenso. Sinal que é o ponto de equivalência que você tem que parar a primeira titulação. Certo? E aí o que acontece, querido? Azul-roxo. Então aqui vai ter uma coloração azul-roxo, mas num tom mais leve, quando comparado ao iodo, que é uma solução mais escura, um tom mais intenso, né? Roxo também. E aí faz-se primeira titulação, segunda titulação, terceira titulação, fazendo o procedimento em triplicata, certo? Em triplicata. Para quê? Quanto mais vezes você faz, diminui o desvio padrão, fazendo com que você tenha dados mais precisos na tua prática. Então, olha só o que foi observado. Na primeira titulação, gastou-se 75 ml. De quem? Do iodo. Aí completou a bureta até a marca do zero, né? 50 completado. Trouxe um segundo Erlenmeyer para cá, com 10 ml também, sempre trazendo Erlenmeyer de 10 ml. Se é triplicata, eu preciso de 3 Erlenmeyer com 10 ml. O segundo volume gasto foi de 78 ml. O terceiro volume gasto e o último foi de 71 ml. Queridos, soma-se os três e divide por 3. Deu uma média de quanto? 74,6 mililitros. Essa foi a média de iodo gastos para a titulação do analito que contém, né, o ácido ascórbico presente, para determinar depois a concentração desse ácido ascórbico. Belezinha, pessoal? Deu para poder acompanhar nessa ilustração como que a prática ela aconteceu na aula 1. Vou deixar aqui o card da aula 1 para que vocês depois assistam. Então, vejam. Pesou inicialmente, diluiu esse comprimido, né? Você pode até triturar ele para facilitar a superfície de contato, aumenta a cinética da reação. Colocou água para dar uma diluída, né? Uma dissolvida melhor, e depois completou com 100 ml. Com 100 ml a capacidade, completou com água a capacidade de 100 ml do balão volumétrico. Daí, então, começou a tirar as alíquotas. Quantas? 3. De quantos ml? 10. E aí veio para a titulação. Fazendo a titulação em triplicata, obteve-se o volume médio de iodo, bem como a concentração já expressa. Por isso que é uma solução padrão. E aqui embaixo eu tenho a solução problema, porque vai ter que ser calculado, né, a partir dali, a concentração do iodo. Para isso, agora, eu vou mostrar a reação redox
do ácido ascórbico com o iodo, mostrando para vocês, através da reação, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. Quem é o agente oxidante? Contém o elemento que vai sofrer redução. Quem é o agente redutor? É a substância que contém um elemento químico que vai sofrer uma oxidação. Então, a vitamina C, nós vamos descobrir se ela vai ser agente oxidante ou se vai ser um agente redutor. Beleza? Com esses dados aqui, vou apagar a luz aqui para a gente fazer a parte de cálculos. Tudo bem? 74,64 foi a média desses 3 volumes que aqui vocês têm. Joinha? Vou passar agora a reação. Vou escrever agora esta reação de redox, para que vocês entendam quem de fato vai oxidar, quem vai reduzir. Automaticamente, você tem o agente redutor e o agente oxidante. Vamos lá. O ácido ascórbico. Vou fazer aqui o ácido ascórbico. A molécula desse ácido ascórbico. A hidroxila presente. Por isso que o ácido ascórbico ele é bem solúvel em água, devido a essas interações com ponto de hidrogênio, que é feita com a água. Ácido ascórbico, correto, mais o I2, que é o nosso composto que se encontra na bureta, que tem uma cor bastante intensa, né? Roxo. C. Agora está acontecendo uma oxirredução. Certo? Só acabando de escrever aqui para vocês, enquanto vocês visualizam junto comigo aqui as estruturas, as moléculas que vão se formar. Mais 2HI. É o ácido iodídrico. Então, está acontecendo, na primeira reação direta, uma oxidação. Na reação inversa, está acontecendo uma redução. Mais 2. Então, aqui nós temos o ácido ascórbico, iodo, e agora forma o ácido ascórbico. Ascórbico. Beleza? Olha aí. Voltando, então, a entendimento da reação, isso aqui já entra na parte dos resultados, logo na seguida, para fazer estequiometria. Preciso mostrar para vocês, como professor, a parte estequiométrica que ocorre microscopicamente dentro dos recipientes quando estão sendo titulados. Na bureta e no relemaia, quando você está titulando um no outro, correto? Vejam só.
Essa é a fórmula do ácido ascórbico. É interessante aqui, nesse momento, você observar junto comigo que eu tenho a função, a hidroxila ligada a um carbono com dupla ligação, você tem o enol, tá? Você tem o enol. Aqui você tem uma cetona. Aqui você tem uma cetona. Álcool que tem hidroxila ligada a carbonos saturados. Explicando um pouco da reação que está acontecendo aqui. Essa molécula, então, a molécula do ácido ascórbico. Do ácido ascórbico. Beleza. Então, você tem essa função aqui cetônica. Aqui eu tenho o iodo. E vamos lá. Queridos, para saber o número de oxidação das substâncias, toda substância simples aqui, ó, você sabe que vai ser 0. Então, você tem aqui a carga do iodo quanto? 0. Por quê? Substância simples é aquela formada pelo mesmo elemento químico, 0. Então, é uma substância simples, sozinha. Do outro lado, a carga do iodo aqui, ó, ele tem NOx menos 1, porque o hidrogênio é mais e o iodo é mais eletronegativo. Então, ele puxa o elétron do hidrogênio, tem uma nuvem mais densa. Então, menos 1. Então, se sai de 0 para menos 1, significa que aumentou ou diminuiu o NOx? De 0 foi para menos 1. Então, significa que houve uma redução do número de NOx. Então, se houve uma diminuição, o iodo reduziu. Porque 0 estava em 0. Ele não foi para mais 1. Ele voltou para menos 1. Então, houve uma diminuição da carga. Prova que ele vai reduzir. Se ele reduz, logo é um agente oxidante, porque vai conter o elemento que vai sofrer redução. Beleza? Que no caso é o iodo. Queridos, agora aqui é o seguinte, veja que toda a estrutura, né, hidroxila, o corpo aqui, ó, da cadeia cíclica, é a mesma que você tem aqui também, ó. Com algumas diferenças que você percebe dessa primeira substância, que é o ácido ascórbico, tem a dupla ligação, ó, com a hidroxila. Aqui agora já não tem mais a dupla ligação, ó. Eu tenho uma ligação simples comparada a esta inicialmente. Aqui é dupla ligação, aqui é uma ligação simples. Então, houve alguma coisa. Para isso, vamos determinar o NOx parcial dos átomos de carbono. Veja só, esse carbono aqui, ó. Olha só para esse carbono. Dupla com carbono, simples com carbono, e aqui eu tenho ligação com o oxigênio. Dá uma analisada para descobrir. Carbono com carbono. A eletronegatividade é a mesma. Aqui eu tenho outro carbono, a eletronegatividade é a mesma. Então, o oxigênio, ele é mais eletronegativo, certo? Então, aqui vai ficar mais negativo e o carbono vai ficar mais positivo. Entende isso aqui, galera? Então, a carga do carbono aqui vai ser o quê? Mais 1. Por quê?
O oxigênio, ele é mais eletronegativo, então ele puxa o hidrogênio, o elétron, ele puxa o elétron aqui do carbono mais para próximo dele, certo? Ele puxa o seu elétron, que aqui tem o elétron, aí o que é que acontece? O oxigênio já tem aqui seus elétrons aqui também em volta, ó, certo? E aí ele faz o quê? Ele busca esse par de elétrons, trazendo mais para a sua proximidade, ó. Aí, com isso, o carbono fica mais positivo e o oxigênio mais negativo, que manda a eletronegatividade. Então, qual que é a carga do carbono aqui parcial? Mais um. O outro também mais um, por quê? Se o oxigênio puxa os elétrons do carbono por ser mais eletronegativo, então ele fica mais positivo. Então, mais um. Se você for analisar lá do outro lado, ó, carbono, e agora você tem uma dupla ligação com oxigênio e carbono. Então, onde tem carbono com carbono, a eletronegatividade é a mesma. Então, NOx é zero, né? Tem a mesma eletronegatividade. Para esses carbonos que têm a mesma eletronegatividade, carga parcial zero. O que acontece agora para esse carbono que está ligado ao oxigênio? Vejam só, o oxigênio vai ficar mais eletronegativo, então vai puxar esses elétrons de lá. Esses elétrons que estão lá, eles vão ficar mais próximo aqui da sua eletrosfera do átomo de oxigênio, certo? Então, esses dois elétrons, eles tendem a ficar mais próximo do átomo de oxigênio. 3, 4, 5, 6. E aí, o que acontece? Uma ligação, duas ligações. Qual é a carga desse carbono? Mais 2. Então, ele é parcialmente mais 2. É uma carga parcial. Porque ele está ligado a um átomo de oxigênio que é mais eletronegativo. O oxigênio puxa esses dois elétrons, deixando o carbono mais positivamente em número de mais 2. E o oxigênio, aqui ele fica com uma carga maior, fica mais eletronegativo. Certo? Por isso que é mais 2. Então, essa explicação aqui é necessário vocês terem para montar os seus relatórios e ter como base para a compreensão da reação redox entre o ácido ascórbico e iodo, para fazer o cálculo estequiométrico e chegar à concentração de ácido ascórbico no produto. Então, o que acontece? O ácido ascórbico reage com o iodo. O iodo está onde? Na bureta. E aonde está o ácido ascórbico? No Erlenmeyer. Formou em equilíbrio um ácido ascórbico, ó, deidroascórbico. Deidroascórbico. O que é que aconteceu daqui para lá? Essas duas hidroxilas, elas deixaram de existir e formaram o quê? Novos compostos cetônicos, ó. Aqui eu tenho uma cetona e aqui eu tenho outra cetona e álcool, tá? Então, aqui eu tenho um composto, né, formado a partir da oxidação pela velocidade da reação direta. E na velocidade da reação indireta, isso aqui ocorre redução, reconstitui o ácido e o iodo em solução. E libera HI. O que é o HI? Ácido iodídrico. Tá? Porque vai ter reação de quem? Das hidroxilas. Como esse cara aqui é negativo e esse é positivo, ó. E aqui a carga é zero, então vai ter uma certa interação do iodo com o hidrogênio, formando ácido iodídrico também como produto. Por isso que tem que ter o iodo menos, porque vai precisar acontecer essa redução. E aí o I2 é o agente oxidante. E com essa agora aqui, pessoal, ó, de mais 1 indo para mais 2, vou fazer aqui para vocês. Ó, de mais 1 indo para mais 2. Significa que aumentou quem? O número de oxidação. Se aumentou o número de oxidação, aconteceu que a espécie ácido ascórbico oxidou. Então, logo, é um agente redutor. Certo? A pergunta é,
O ácido ascórbico é o agente redutor, porque contém o elemento que vai sofrer a oxidação, que no caso é o carbono com carga mais 1, tá? Mostrou que o próximo composto, que é o ácido hidroascórbico, tem carga parcial mais 2. De 1 foi para 2. Variou quantos elétrons? Perdeu 1 elétron. E de 0 foi para 1 também, ganhou 1 elétron. Então, eu posso dizer aqui que o número de mols de ambos vão ser iguais, pela estequiometria lá do problema. Certinho, pessoal? Então, você tem aqui o ácido ascórbico reagindo com iodo, formando um novo produto, que é o dehidroascórbico e ácido iodídrico. E para você chegar e dizer na sua conclusão, quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante, você tem que ver aqui através dessa reação redox. Agente redutor é o ácido ascórbico, porque contém o elemento que vai sofrer oxidação, carbono. O I2, ele é o agente oxidante, porque o I, que é um elemento químico, vai sofrer uma redução. Aí, com isso, é redox, porque um oxida e o outro reduz. Beleza? Então, estequiometricamente, você tem essa reação de Poisson do ácido ascórbico mais o iodo, formando dentro do Erlenmeyer esse produto dehidroascórbico e menos, que é o iodeto. Aí, por isso que tem essa dissorção, né, do amido com o iodo. Do amido com o iodo. Então, tem uma dissorção. O iodo, ele tem uma solubilidade muito baixa em água. Então, tem que adicionar iodo para ir formando íons. Tem que ir adicionando iodeto de potássio. Adicionando iodeto de potássio para ir tendo essa dissorção com o amido e formando triihidreto, que é o I3-. Por quê? Precisa de adição de I2 para formar os íons iodeto. O íon iodeto reage formando triihidreto para que aconteça essa formação de complexo do iodo com a substância de amido, que é a alfa-amilase e o beta-amilase, né? Que o amido é formado por essas duas substâncias aí, que contém alfa e beta-amilase. Certinho, pessoal? Então, agora eu vou deletar essa parte aqui de baixo, que a gente explicou para vocês, quanto à carga parcial dos elementos que envolvam os átomos de carbono do ácido ascórbico. Mais 1 para mais 2. Porque não é todo autor que faz uma prática e libera todos os dados para vocês. Deixa no ar. Pesquisem, busquem e montem seus dados. E aqui eu estou explicando passo a passo como chegar a essa parte aí. Beleza? Agora nós vamos para a parte dos cálculos, que eu vou utilizar aqui a própria reação que já temos, e determinar o que o problema está pedindo. Certo? Porque 2 átomos de iodo, 2 átomos de iodo. A quantidade de átomos aqui, elas são a mesma. Então, eu tenho 1 mol do ácido ascórbico para 1 mol do iodo. Como o iodo está na bureta, nós vamos achar o número de mol do ácido ascórbico, correspondente à concentração do iodo. Agora, vá comigo. Quando você chega lá na concentração do iodo, ó, molaridade do iodo é igual número de mols do iodo dividido pelo volume médio, tá? Em litros. Volume médio em litros. Qual é a concentração do iodo? 0,05. Número de mols dividido pelo volume. Qual foi o volume do iodo, o volume médio do iodo? Certo? Então, aqui você está usando essa fórmula para buscar o número de mols do iodo. Concentração de 0,05, número de mols à procura, e o volume médio, você deve ter anotado aí,
que foi na faixa de 74,46. Certo? Verifica aí para nós essa parte de cálculo enquanto eu volto. É mais importante. Eu muito bom quando manhã lá no centro de uma e aí José. 74, deixa eu colocar aqui o volume, que foi de 74,67, né? 74,67 ml. Só que você pega 74,67 ml e divide por 1000. Você vai ter 0,00, tá? 7467. Isso aqui em litros. Multiplicação cruzada. Você acaba encontrando o número de mols. De quem? Do iodo. Então, vezes 0,05. Deu 3,73 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Isso aqui foi do iodo. Então, a quantidade de mols do iodo. O que é que eu fiz aqui, pessoal? Peguei a concentração que já foi dada lá no roteiro, coloquei na bureta em minutos atrás, 0,05. A soma dos três volumes, dividido por 3, deu uma média de 74,67. Como o volume em concentração molar é mol por litro, você converte mililitro para litro, fazendo divisão por 1000. Aí deu isso aqui, ó. Tá aqui embaixo aqui o volume em litros. Multiplicou por 0,05, tá aqui. Então, o número X aqui, a questão X, aliás, é igual a 3,73 vezes 10 elevado a menos 3 mol do ácido ascórbico. Então, a proporção aqui, você viu que é de 1 para quanto? 1 para 1. Então, o número de mol são o mesmo. É igual. Então, essa aqui é a quantidade de mol que eu tenho do ácido ascórbico. E agora, com essa quantidade de mol, nós vamos encontrar a massa do ácido ascórbico. Certo? Nós vamos encontrar a massa do ácido ascórbico. Do ácido ascórbico. Vamos colocar aqui, o ácido ascórbico. Baixar aqui para vocês acompanhar lá, fazendo favor. Então, o ácido ascórbico, vamos lá. 1 mol do ácido ascórbico tem massa de quanto? Precisa pegar a massa molar do ácido ascórbico, tá? Para encontrar a relação aqui de mol para massa. Lembrando que no próprio roteiro, a massa foi de 176,13 gramas. Essa é a massa molar em cima do ácido ascórbico. A massa do ácido ascórbico foi essa, onde você tem a molécula aqui de C6H8 C3, C6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6H8O6. Então, quando você faz o cálculo em cima dessa fórmula molecular, você vai encontrar 176,12, 176,13. Está no roteiro, tá bom? E agora? Usando o quadro aqui, que é pequenininho o espaço, pessoal. E aí nós vamos lá para poder fazer o cálculo. Qual foi o número de mols que nós acabamos de encontrar aqui? Foi de 3,73
35 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Está para x. X é igual multiplicação cruzada, o número de mol vezes a massa molar. Ponto 13. Deu 0,657 gramas. Multiplicando por 1.000, você vai achar a massa em miligramas. Então, x é igual a 657,58 miligramas. De quem? Do ácido ascórbico. Então, você tem a massa do ácido ascórbico presente naquela massa de 0,8 quando foi pesado ou comprimido. Então, comprimido ali inicialmente, ou a cápsula, então foi registrado na balança 0,8 gramas. Vamos chegar agora ao percentual. Ao percentual aqui de ácido ascórbico. Dizendo que a massa pesada foi de 0,8 gramas, está para 100%. Só que como é que é grama e lá é miligramas, você vai converter isso aqui para miligramas. Então, você vai ter aqui 800 miligramas para o todo, 100. E 657,58 miligramas, que é aquela massa lá que você trouxe para cá. Vai ser o quê? X. Então, X é igual. Fazendo a continha. 657,8 vezes 100 dividido por 800. X é igual a 82,19, ou podemos aproximar, de ácido ascórbico. Então, para chegar a isso aí, todo o cálculo apresentado, estamos finalizados aí com a parte que envolve, o teor de ácido ascórbico de 82,19% de vitamina, de ácido ascórbico na vitamina C. Então, a vitamina C, pessoal, ela é considerada um antioxidante. Então, no nosso corpo, nós temos vários radicais livres. E o que são radicais livres? São moléculas que apresentam elétrons desemparelhados. São números de elétrons na camada de valência que vão estar desemparelhados. E geralmente são números ímpares, para poder determinar se é um radical livre ou não. Como, por exemplo, se você pegar aqui, ó, o Cl e o O, eu tenho aqui o hipoclorito, ClO menos. Quantidade de elétrons da camada de valência. O cloro é da família 7A, então tem 7. O oxigênio é da família 6A. 7 mais 6, quanto? 13. Então, 13 é o quê? Um número ímpar. Então, se deu um número ímpar para essa molécula, considerando os elétrons da camada de valência, você tem um radical livre. Então, isso aqui é um radical livre. O ClO é um radical livre. Se você pegar o CO, 4 são os elétrons da camada de valência, mais 6 da camada de valência também. Somando aqui, deu quanto? 10. Então, um número par. Então, o monóxido de carbono não é um radical livre. Por quê, pessoal? Imagina só. Eu tenho a molécula do DNA, célula do corpo. Beleza. Eu tenho vários radicais livres no meu corpo, no seu também. Esses radicais livres, eles vão atacar essas células do corpo. Só que no meio, né, vamos dizer que você tem a vitamina C, né, que é o ácido ascórbico, que ele é um antioxidante, ele vai proteger a molécula do DNA para evitar danos, lesões na molécula. Nós não queremos ter agentes oxidantes no nosso corpo, a ponto de ter
radicais livres se manifestando. Sabe que a gente vai envelhecer, nós temos mancha em pele, nós temos radicais livres no rosto, na pele, no cabelo, enfim, uma variedade de radicais livres que são elétrons desemparelhados, né? Que estão ali querendo atacar alguém. Só que a vitamina C é uma molécula que ela é um antioxidante. Então, ao invés do radical livre atacar a molécula do DNA, aparece a vitamina C e sofre o processo de oxidação, bloqueando, protegendo a molécula de um dano maior. Então, a vitamina C ela é um antioxidante. Ela evita, né, que os radicais se manifestem nas células do nosso corpo. Então, ela entra no meio e fala, vamos oxidar, porque eu oxido mais fácil, né? Eu tenho uma oxidação muito mais rápida e fácil do que sofrer essa oxidação dos radicais com a célula-alvo, né? Para eles. Então, por analogia aqui, a essa parte aqui, eu posso dizer para vocês o quê? Que nós temos a solução de amido como células do corpo, a tintura de iodo, que vai ficar azul ou roxo, nós temos os radicais, comparado aí para vocês fazerem essa interpretação, os radicais livres. E a vitamina C, ela é o antioxidante. Então, o que é que vai acontecer? A vitamina C, ela vai oxidar com quem? Com o amido, com o iodo, né? Que está ali na solução de amido, eu tenho I2, então vai oxidar, impedindo de manifestar esse tom, né? Esse tom azul, esse tom roxo, que são os radicais livres, comparado com a coloração desse indicador. Então, a solução de amido é comparada como se fossem as células do corpo. A tintura, que é a cor que você obteve, colocando o amido, então apresentou uma coloração roxa, uma coloração azul mais intensa ou mais fraca. E a vitamina C, ela entra como antioxidante, impedindo que isso ocorra, impedindo que a cor ocorra, né, num tom mais acentuado. Beleza, pessoal? Tentei aí, no final, contextualizar para vocês um pouco de antioxidante, radicais livres, e lembrando que os radicais livres, eles também são muito reativos, vai liberar aí uma concentração de H+, no final, né? Com isso abaixa o pH, se abaixa o pH também do meio, aumenta a concentração de íons, porque pH baixo é concentração alta de H+, na solução. pH alto é pouca concentração de H+, na solução como produto. Isso vocês viram na parte da reação, redox, reação oxirredução. Então, os radicais, eles são bastante reativos, apresenta números de elétrons desemparelhados, sempre vai dar números ímpares para determinação radical livre ou não, né? Entre outros fatores que aí você vai descobrir na parte de buscar essa discussão sobre a vitamina C, nada mais do que o ácido ascórbico, porque ele tem o íon H+, que quando em água, né, você sabe que tem água pelo meio, você completou, vai ter um processo de ionização. Beleza, pessoal? Então, a vitamina C, ou ácido ascórbico, ele é ionizado em água, ele é muito hidrossolúvel, devido às hidroxilas por conta de hidrogênio, e chegamos aí a um teor de 82% de ácido ascórbico em um comprimido ou uma cápsula de 0,8 gramas, correspondente aí em miligramas, 800 miligramas. Isso aí, pessoal. Um abraço, espero ter ajudado vocês aí nesse contexto de cálculos, de como determinar, quantificar mais uma vez o teor de ácido ascórbico em um comprimido. Mais uma aula de química analítica prática, corrigindo a prática em forma de relatório com vocês. Um abraço.